Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Neste vídeo, eu quero trazer dois testemunhos de sacerdotes, mas dois testemunhos fortíssimos. O primeiro, do padre João Henrique, que é o fundador da Aliança de Misericórdia. Padre João conta um testemunho de quando Jesus veio o visitar no Natal. Testemunho verídico, verdade, hein? Que testemunho fantástico. Depois eu quero também trazer um testemunho do padre Francisco Magnus, dos Arautos do Evangelho. O padre Francisco atrasou por uma missa, porque estava dando ali a unção dos enfermos em um acidente. E nós podemos ligar as duas situações. E eu quero meditar a respeito desse tema. Mas, para isso, eu preciso colocar então o primeiro testemunho do padre João Henrique, fundador da Aliança de Misericórdia. Preste atenção, que testemunho fortíssimo. Vamos ver. Aquela noite era o primeiro Natal, ano 2000, da Aliança. E naquele primeiro Natal, nós pensamos, estávamos preparando a ceia, tínhamos, a nossa mesa era uma caixa de papelão. A cadeira era uma caixa de fruta que roubávamos do supermercado, do lixo do supermercado. Nem podíamos rir muito, senão se quebrava a caixa de fruta e a gente caía no chão. E a nossa janta era pizzetta. Pizzetta significa pão duro, dormido, morto mesmo. E cortávamos em fatias, colocávamos um pouco de tomate que também pegávamos, nos doavam de supermercado que não vendia mais. E era nossa, um molho que não era molho, era oréganozinho. Molho branco praticamente, não era, um pouco de orégano, porque não tínhamos queijo. E naquela noite pensamos, será que vai vir um pobre? Seria bonito, né? Que esta noite viesse um pobre jantar conosco. Paramos de dizer isso. Foi padre José Geraldo, que hoje é padre da Diocese de Piracicaba, que na época era nosso irmão de caminhada, que falou isto. Tocaram na portaria, um pobre está querendo encontrá-lo, mas não queremos deixá-lo subir, porque a portaria do centro da cidade, o pobre não entra. É criminoso, traficante entra, os pobres não podem entrar. E aí nós falamos, deixa entrar. Subiu, era muito sujo, o convidamos para tomar um banho, e nós comentamos, é Jesus que nos visita na noite de Natal. Só que o quarto era pequeno, a porta do banheiro dava no quarto, estávamos no terceiro andar de um prédio, no centro, perto da Vanhandava, lá no centro de São Paulo. Que, aliás, é uma rua que tem alguns restaurantes chiques ali, né? Tem muitos restaurantes chiques, tem muita prostituição naquela região, não na Vanhandava, mas mais na Augusta. Nós estávamos numa travessa da Augusta, exatamente. E aí, esse pobre não saía do banheiro, nós demos roupa limpa, dobrada. Ele entrou e não saía. O banheiro tinha basculante só. Aí batemos a porta, ninguém responde. Batemos de novo, não. Aí abrimos a porta, e abrindo a porta, não estava ninguém. Mas estava a roupa suja dobrada, a roupa limpa sumiu. A roupa limpa era a roupa nossa, tínhamos pouca roupa também naquele tempo. E nós começamos a chorar. Porque nós entendemos que não era só Jesus no pobre, era o pobre Jesus que nós acolhemos. Coisa linda. Muito forte. Pois bem, meus irmãos, nós não sabemos quando vamos nos deparar com Cristo. Quando nós vamos nos deparar com Cristo. Por isso, nós temos que pensar e repensar as nossas ações no nosso dia a dia. Sempre quando vem alguma pessoa pedir alguma coisa, ou você está no carro, pede esmola, ou pede alguma coisa, sempre vem ao meu coração, será que é Jesus que está me pedindo? Porque são grandes os testemunhos que nós temos, principalmente desse pessoal que atua
na pastoral de rua, de pessoas que eles atendem e de repente essas pessoas somem, não se viu, ninguém sabe quem é. Então, nós precisamos ficar atentos como nós agimos e qual a reação que nós temos diante dos pobres que nós vemos. Pois bem, eu quero colocar agora também o testemunho do padre Francisco Magnus, dos Arautos do Evangelho, a respeito de um acidente com jovens que ele deu ali a unção dos enfermos. Vamos ver, preste atenção. Sentados um instante. Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje na missa, mas a razão foi muito séria. Eu estava celebrando uma missa aqui no sítio, do lado, e quando a missa estava chegando bem no final, estava quase perto da bênção, um barulho, plá, um barulho muito alto. E a missa a gente não presta, não pode tirar atenção ali da consagração. Continuei, todo mundo olhou para trás, assim aconteceu. Continuei, quando eu estava ali perto de dar a bênção, parou um carro. A missa terminou. Não, tá quase no fim. É porque teve um acidente gravíssimo aqui. Aí, eu dei a bênção, me desparamentei e fui até o acidente. De fato, era muito grave. Tinha gente, eram vários carros, 3, 4 carros, que se entrechocaram com tanta força que tinha gente que saiu voando pelas janelas assim. E os bombeiros ainda estavam caçando as pessoas no meio do mato. E eu fui lá correndo para ver se conseguia dar unção dos enfermos. Eu também comecei a correr atrás do mato lá para ver se encontrava alguém. Quando eu cheguei, graças a Deus, eu encontrei outro padre lá, um padre Arauto também. E nós dividimos o trabalho de dar extrema unção. Algumas pessoas, todo mundo jovem ali, jovens presos, uma moça de seus 22, 23, presa no carro, assim, a lataria prendia ela, e eu fui lá, quase que entrei no carro, assim, para dar unção para ela me olhando assim, com um olhar assim que, não sei se estava meio viva, meio morta, e me lembrei do Evangelho de hoje. O Evangelho diz isso: quando o dono se levantar e fechar a porta. Cada um de nós tem um horário para o dono fechar a porta. A deles foi hoje. Dessa moça aí terá sido hoje. Fechou a porta. Quando ela saiu de casa, eu não sabia que tinha tão pouco tempo assim para se converter, para se arrepender, para mudar de vida. Queira Deus que ela já esteja na graça de Deus. Bom, ela recebeu a unção dos enfermos ali, uma graça muito grande para ela. Mas em que condições de alma ela estava? Porque também depende da situação dela, se ela aceitaria, não aceitaria. Tudo isso nós deixamos nas mãos de Deus. Queira Deus que a tenha salvado. Mas a porta se fechou. E para nós também, um dia a porta vai se fechar. E para aquelas pessoas que ficam atrasando a mudança de vida, nosso Senhor Jesus Cristo tem umas palavras de disciplina. A gente se pergunta, Jesus é tão doce, Ele tem palavras doces? Tem, para me consolar, para me trazer felicidade? Tem, mas Jesus só tem palavras doces? Não. Também algumas palavras são duras, são amargas. Às vezes são doces na boca, amarga no estômago, como diz a leitura do Apocalipse. Ou às vezes é o contrário, são amarga na boca e doce no estômago. Mas Jesus também tem palavras amargas, que é para nos tirar do torpor, nos tirar da moleza, da preguiça de levar uma vida assim, meio assado, e não nos definirmos fielmente naquilo que nós aprendemos na fé católica. Pois bem, esse aqui é o testemunho do padre Francisco Magnus dos Arautos do Evangelho, atendendo um acidente ali, dando a unção.
Meus irmãos, quando nós olhamos essas duas situações, uma, Jesus que aparece no pobre, e a outra, o encontro final com Jesus. Essas duas situações, esses dois testemunhos, nos levam apenas a um caminho, o caminho de conversão. Mas na primeira situação, de moldar o nosso coração para a caridade, para o amor ao próximo. Um dos sinais da verdadeira conversão é que a gente tem compaixão e amor por aquele que sofre, por aquele que está passando por dificuldades. E nós precisamos, conforme vai passando a nossa vida, ir mudando o nosso coração para tentar aproximar o nosso coração do amor que Cristo tinha para com todos. E a segunda nos remete ao encontro com Cristo, no qual nós teremos o nosso julgamento particular e muitas vezes nós ficamos adiando a nossa conversão, achando que dará tempo de, num último momento, eu me arrepender perpetuamente e que eu me converta naquele último instante. E muitas vezes não dá tempo. Saberemos se esses jovens conseguiram ter tempo do arrependimento? Graças a Deus receberam a unção, mas e se não tivesse nenhum padre ali para dar a unção? Como que ficaria? Então, meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa vida e nos converter. Ir em busca de Cristo, decidir verdadeiramente pelo caminho de Deus. Não há muito tempo, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Então, que esses dois testemunhos possam impactar o nosso coração, tanto no amor e na caridade para com o próximo, como no amor e na caridade para consigo mesmo. Porque ninguém é mais beneficiado pela conversão do que a própria pessoa que se converte. Porque daí ela vai receber os frutos da conversão, que é a salvação, no qual, fora de Cristo, nós não teremos. Amém? Lembro, senhores, que nós estamos com uma grandiosíssima promoção na Livraria Católicos de Verdade. Toda a livraria está em promoção e você pode entrar lá, www.livrariacatolicosdeverdade.com.br, e aproveitar. Hoje, especialmente, dia de Santa Mônica, nós falamos da Catena Áurea, que está com incríveis 51% de desconto. 51, hein? E também os livros de Santa Mônica estão com preços especiais. Dá uma passadinha na nossa livraria. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.